afinal de contas, como desenvolver maturidade emocional? Essa é a questão que eu quero destrinchar hoje nesse vídeo, tá? Se tu tem interesse nesses assuntos, já te inscreve no canal, deixa teu like, né? Ativa o sininho para tu não perder os próximos conteúdos. Então, minha gente, vamos lá? Olha só, como ter maturidade emocional? Olha, a gente precisa entender uma coisa, né? O que é maturidade emocional? Porque assim, no geral, todo ser humano passa mais ou menos pelos mesmos problemas na vida. Olha, os nossos problemas, eles são pouquinha coisa diferente um do outro, tá? Pouquinha coisa diferente. Uma coisinha mais assim, uma coisinha mais assada. Mas no geral, todos nós temos mais ou menos os mesmos problemas. Então, quem tem maturidade emocional consegue lidar muito melhor com esses problemas rotineiros, esses problemas comuns na vida, tá? Do que a pessoa imatura. Olha, a pessoa imatura, às vezes é um probleminha, ela faz aquele drama, sabe? Ele faz aquela tempestade em copo d'água, ele não consegue lidar com os problemas mínimos da vida. Coisas que são rotineiros, que são, né, de fato, assim, né, corriqueiras. Então, por isso, a importância da gente desenvolver maturidade emocional, que é pra quê? É pra lidar melhor com os mesmos problemas que a gente tem, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o conceito de neurose, tá? Por quê? Porque a pessoa imatura, a pessoa que não tem maturidade emocional, ela vive imersa em neuroses. O que é a neurose, tá? A neurose é uma mentira que a gente inventa, que a gente cria e a gente acredita, tá? Então, olha só, a pessoa madura, ela tem a capacidade de perceber a verdade das coisas. A pessoa imatura, ela acaba sempre criando cenários alternativos, tá? Que levam ela ao sofrimento. Então, veja bem, ser uma pessoa madura é ver a verdade das coisas e não ficar inventando coisa na própria cabeça, tá? É não se enredar nas próprias mentiras. Em primeiro lugar, a gente tem que distinguir isso. Olha, maturidade emocional, ela vem quando a gente começa a buscar a verdade das coisas. Olha o que há de atos e fatos nesse acontecimento. Esquece todos os cenários alternativos e ilusão e fantasia que eu tô criando na minha cabeça, tá? Tira tudo isso daqui. Vamos ver o que há de atos e fatos. Olha, para tu desenvolver maturidade emocional, tu vai ter que parar de criar expectativas. Principalmente as expectativas totalmente desconectadas da realidade. Olha, é assim mesmo. A pessoa imatura, ela cria expectativa e se frustra. Cria expectativa e se frustra. Por quê? Porque ela cria expectativa, ela faz uma projeção idealizada sobre tudo, sobre todos. E aí ela reclama de tudo, né? Porque ela tava esperando um bom dia, porque ela tava esperando a promoção no trabalho, porque ela tava esperando dos pais, ela tava esperando do patrão, ela tava esperando do parceiro, da parceira, ela espera tudo de todos e se frustra o tempo inteiro. Porque ninguém age conforme ela quer que a pessoa age. Entende? Então, olha, para desenvolver maturidade emocional, uma das primeiras coisas que tem que fazer é buscar a verdade das coisas. Parar de acreditar nesses cenários mentirosos que a gente cria na cabeça, tá? As fantasias. Ai, mas a pessoa deve estar isso, deve estar aquilo, porque tá todo mundo me julgando, porque, né, a pessoa sente inveja de mim, olho gordo. Para de criar esses cenários na cabeça, não acredita nisso. Vai, o que tem de atos e fatos aqui? Busca a verdade das coisas. Depois pare de criar expectativas idealizadas, né? Como eu digo, as pessoas não são ideais, as pessoas são reais. Então, para de criar essas expectativas idealizadas sobre tudo e todos, porque isso só serve para frustração. Para de reclamar, tá? Porque o imaturo emocionalmente, né? Ele acha que até Deus tá de sacanagem com ele. Não, Deus tá de sacanagem comigo, né? Então assim, ninguém tá de sacanagem contigo, criatura. Na verdade, ninguém tá nem aí pra ti. Se tu não fizer por ti, não vai rolar. Tá? Sinto muito dizer. Tem duas frases que eu gosto muito e é libertador. Ninguém me deve nada. Eu não vou esperar nada de ninguém, tá? E a segunda, ninguém tá nem aí pra mim. Olha, se eu não fizer por mim, não vai rolar. E é assim mesmo, isso é libertador. Isso não é, que mundo cruel, eu não posso contar com... É que, filho, tá cada um pensando nos seus próprios problemas. Então, assim, ninguém tem muito tempo e energia pra pensar nos teus problemas, pra pensar na tua pessoa. Nem pra te invejar, nem pra te julgar, nem pra te ajudar, tá? Claro que existe os santos por aí, né? Aquelas pessoas que são caridosas e ajudam a gente, mas são raríssimos, a gente não pode contar com elas, né? Até porque elas têm mais o que fazer do que cuidar da nossa vida, né? Tem gente mais necessitada do que eu e tu. Então, veja bem, ninguém tá nem aí pra ti, ninguém te deve nada, não espere nada de ninguém, pronto, isso vai te libertar da tua infantilidade, tá? Então, busque, né? Se conectar à verdade das coisas, tá? O que há de atos e fatos, viver num mundo meio que sem expectativas, porque isso vai fazer com que tu extinga as tuas frustrações. Isso vai te tornar mais forte, porque a frustração ela enfraquece. Olha o problema de criar expectativa. Cada frustração tu te enfraquece. Mais uma frustração, fraqueza. Fraqueza, frustração, fraqueza. É um ciclo vicioso. Nós precisamos também ter a capacidade de admitir quando nós estamos errados, tá? Pedir desculpa, se corrigir. Por quê? Porque o imaturo, né?
A pessoa emocionalmente imatura, ela é muito cabeça dura, orgulhosa, gera um prejuízo relacional absurdo. Porque assim, a pessoa que tem maturidade emocional, ela vai errar. Só que ela erra, ela pede desculpas e ela se corrige. A pessoa madura emocionalmente, ela erra em coisas novas. O imaturo convive com os mesmos erros a vida inteira. Então esse é o ponto. Por quê? Porque o imaturo, ele tem uma dificuldade imensa, tá? Imensa de reconhecer os seus próprios vícios comportamentais. A tendência é tu transferir essa responsabilidade para as outras pessoas. E aí, tu não reconhecendo os teus vícios comportamentais, os teus erros, as tuas falhas, tá? Isso impede uma mudança vital. Aí a pessoa nunca encara uma mudança, porque ela nunca encara os próprios erros. O natural é o autoaperfeiçoamento, tá? Isso é o natural. O natural é a gente perceber, olha, errei, tá? Me corrigi, pronto, estou me autoaperfeiçoando, sou melhor do que ontem. Mas o imaturo, ele resiste às mudanças, tá? Então a gente tem que entender que mudar é imprescindível para ter maturidade emocional. Abrace a mudança vital. Não é possível, né, da gente ficar com aquele pensamento de, olha, eu sou desse jeito, né? É isso que tem, né? O teu jeito de ser. O teu jeito de ser te trouxe até aqui, filho. Se tu quer ter maturidade emocional, tu vai ter que mudar o teu jeito de ser. Não ter compromisso com o jeito que tu foi até hoje. Não, pelo contrário. Ter compromisso é com a mudança. É com o autoaperfeiçoamento. Então busque, né, ser, inclusive assim, irreconhecível daqui a alguns anos. Desenvolva-se. Olha, é imprescindível que a gente abrace essa causa. Daqui a 3, 4, 5 anos eu quero que as pessoas nem me reconheçam de tão diferente que eu vou estar. Tá? Então só um imaturo fica com essa coisinha do, não, mas é meu jeito de ser, eu não posso mudar. Não, tu deve mudar, tu deve inclusive te abraçar a uma mudança vital, caso tu queira ter maturidade emocional, tá? Outro ponto é que o imaturo, ele não é humilde o suficiente para aceitar as suas circunstâncias, tá? O imaturo, ele prefere o viés do vitimismo, costuma mentir para ele mesmo, fica ali acreditando na própria mentira para sustentar esse lugar de vítima. Ao invés de se colocar nesse lugar de protagonista, né, o protagonista da própria existência, ele prefere transferir a responsabilidade para os outros, né? Porque aí ele se torna um coadjuvante, aí ele se torna uma pessoa impotente, né, diante da vida. Olha, eu não tenho o que fazer diante da minha circunstância, né? Não tem muito o que ser feito, né? Claro, porque tá se colocando no lugar de vítima. Então, a pessoa madura, ela tem que assumir o protagonismo da própria vida, tá? A gente não pode viver pelo viés do vitimismo, não dá. Então, por não ter essa capacidade de tomar uma atitude, uma decisão, né, o imaturo, ele se coloca nesse lugar de vítima. Não, eu não posso. Então, assim, não dá. A imaturidade emocional é desenvolver coragem para agir em direção ao bem, apesar do medo, tá? E é imprescindível aceitar as próprias circunstâncias, sem transferir a responsabilidade para os outros. Inclusive, tem um vídeo que eu vou recomendar que é o seguinte, né? Não aceitar a realidade te leva à loucura. Então, tem o cardzinho aqui. Não aceitar a realidade te leva à loucura. Tem muitas pessoas que não aceitam. Eu não aceito ter nascido pobre. Eu não aceito ter, né, eu não aceito essa doença. Eu não aceito perder. Eu não aceito o término do meu relacionamento. Isso vai te levar à loucura. Isso, a pessoa emocionalmente, né, imatura, ela tende a não aceitar. E isso faz sofrer demasiadamente, tá? Outro ponto, a maturidade emocional, ela assim, né, quando ela aparece pra gente, além da gente aceitar a nossa realidade, as nossas circunstâncias, tá? A gente se responsabiliza por aquilo que nos cabe, certo? É maximamente importante assumir as consequências das próprias escolhas e decisões tomadas, tá? Decisões tomadas de maneira consciente ou inconsciente, porque é isso que acontece, tá? Somos todos responsáveis pela própria instrução ou ignorância. Porque as pessoas, Tati, mas é que assim, né? Quando eu vi, eu já tava aqui. Mas tu é responsável pela tua ignorância. Eu não sabia. Faz parte da vida. E veja bem, mesmo que a pessoa, né, não tenha culpa por estar nessa circunstância, ela assume a responsabilidade por sair de lá, tá? Então, tem um outro vídeo meu que eu inclusive falo sobre isso, né? Pare de viver como uma criança, tá? A criança é aquele serzinho que não tem responsabilidade. O ser humano adulto, ele precisa ser autorresponsável, necessariamente, senão ele vai sofrer. Então, assim, assista esse vídeo pra tu entender. Olha, não dá pra viver como criança sendo adulto. É impossível, tá? Maturidade emocional a gente desenvolve a partir do momento que a gente assume a responsabilidade das nossas circunstâncias, das nossas, né, as consequências das nossas decisões, e a gente pega tudo isso pra gente, a gente abraça e diz, bom, então tá, eu sou responsável por sair deste lugar, tá? Então pare de viver como criança, assista o vídeo depois. E o último ponto que eu quero trazer sobre como ter, né, maturidade emocional.
é ser capaz de sofrer mantendo a dignidade, minha gente, tá? O imaturo, ele não consegue viver o sofrimento, e o sofrimento às vezes é inevitável, tá? É inevitável, simplesmente inevitável. Tá? Se tu tá num relacionamento ruim, deixa eu te contar, ficar, vai sofrer, sair, vai sofrer, né? É isso. Por quê? Porque a pessoa às vezes ama, mas tá ali e tá ruim, né? Então tem certas circunstâncias que o sofrimento é inevitável. E a gente tem que aprender a sofrer, mantendo nossa dignidade. Então, o ápice da maturidade emocional, tá? É deixar as nossas sensações, os nossos sentimentos um pouco de lado, tá? Subjugar essas coisas e cumprir o nosso dever, o nosso papel. Seja o papel de mãe, de filho, né? De esposa, de líder, né? Seja o que for, profissional. Olha, nós temos que aprender a subjugar as nossas sensações, né? Os nossos afetos, os nossos sentimentos, e aprender a viver melhor com o sofrimento. Olha, a gente não pode se tornar uma pessoa totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional porque há um sofrimento na nossa vida. Então, nós temos que ter, né, essa capacidade. O que fazer diante de um sofrimento? Isso distingue maximamente o imaturo do maduro, né? A pessoa madura, ela sabe o que fazer diante do sofrimento. Eu vou deixar mais um cardzinho aqui, porque tem um vídeo justamente sobre isso. Olha, o que fazer diante do sofrimento? Então, tu quer saber, né, como manter a tua dignidade e continuar funcionando, mesmo estando numa época, né, numa fase de sofrimento, porque isso é inevitável? Então, tu assista esse vídeo, porque lá tem bastante coisa. Então, a gente precisa sobrepor a nós mesmos, muitas vezes, né, a esses sentimentos, a esses afetos, pra gente conseguir fazer o que é certo, né? É muito importante. Bom, a princípio é isso, nós precisamos cumprir o nosso papel de pai, de mãe, de irmão, de filha, de esposa, tá? De marido, profissional, mesmo em meio ao sofrimento. Eu seguirei, pode contar comigo. Essas são as palavras de uma pessoa emocionalmente madura, tá? Então, siga esse passo a passo, veja os vídeos que eu solicitei, né? Que eu sugeri aqui, que aí sim tu vai conseguir desenvolver a tua maturidade emocional. Bom, não te esquece, né? Inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos em primeira mão e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no teu coração.